Boa noite, graça e paz. De novo, é muito bom eu reencontrar você. Na verdade, eu sei que eu não posso ver você, mas bom que você está me vendo. Mas isso está acabando também, porque semana que vem nós retomaremos os nossos cultos presenciais e você é nosso convidado. Você esteja conosco, só lembre de levar a máscara, né? Porque o álcool em gel a gente vai ter lá para a gente fazer a nossa asepsia, ok? Então, esse culto que a gente está começando agora, essa mensagem, ela é um pouco mais uma daquelas que faz a gente refletir. O tema, o título, né? No mundo da lua, deixando a vida levar. Porque esse título ele é baseado no tema, no texto que eu peguei para hoje de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Ela é uma continuação da mensagem do domingo passado. E eu quero convidar você para preparar um lugar para você poder ter esse tempo reservado, que você não tenha distrações e você esteja num lugar confortável. E antes de eu compartilhar a mensagem, eu quero convidar você para uma palavra de oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado porque é mais um dia que nós vivemos da tua graça. É mais um dia que nós vivemos a misericórdia do Senhor em nossa vida. Obrigado, Deus, porque a gente tem em Jesus Cristo o alvo de toda a nossa vida. E que na tua palavra, seja onde for que nós leiamos, nós sabemos que tudo aponta para aquilo que Jesus fez, para aquilo que Jesus é. Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador, aquele que nos redimiu, que nos resgatou da morte espiritual para a vida eterna, a começar aqui na terra. E quando a gente não estiver mais aqui, continuar contigo no céu, no paraíso, no lugar onde o Senhor está preparando morada para todos nós. Pai querido, nós sabemos que existem situações em que o nosso relacionamento com o Senhor é quebrado, é manchado. E isso vem por causa do pecado que nós permitimos que entre em nossa vida. Nós queremos te pedir perdão por isso, Deus. Nós não queremos nos afastar do Senhor. Nós sabemos que o Senhor está sempre perto de nós, mas quando nós decidimos pelo pecado, nós nos afastamos do Senhor, porque o Senhor não consegue conviver com o pecado. Por isso nós queremos confessar a Ti, e nós cremos que o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos libertar, nos livrar de toda injustiça. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Querido, é muito importante a gente se colocar inteiro na presença de Deus. Aquilo que Deus tem preparado para nós é algo maravilhoso. Se a gente olha para o céu e tenta ver, imaginar como é o céu que a Bíblia fala, o paraíso, o lugar de Deus prepara morada para a gente pode deixar a imaginação fluir tranquilamente, que qualquer coisa que nós possamos imaginar não chegue aos pés daquilo que Deus tem preparado para a gente. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Tessalonicenses, capítulo 5, a gente vai ler os primeiros 11 versículos. Antes de eu entrar nessa mensagem ainda, eu quero agradecer a você que tem sido fiel nesses meses todos durante a pandemia, quarentena. Quero agradecer a você que tem sido fiel em
depositar os teus dízimos e as tuas ofertas para Deus, né? Mesmo a gente não tendo os encontros presenciais, mas você tendo exercitado essa mordomia cristã, isso é uma alegria para a gente e também é uma alegria para Deus, principalmente, porque quando nós estamos afastados, longe um dos outros, as coisas às vezes ficam mais difíceis. Mas nós continuamos o nosso trabalho, nós continuamos em pé, nós continuamos servindo a Deus. E isso tudo é mais fácil porque você também tem feito o seu papel. E a Bíblia diz, né, que é para nós provarmos a Deus. Quando nós entregamos a Ele nosso dízimo, nossa oferta, é um sinal de fé que nós temos. Nós vamos falar hoje sobre fé, que é uma couraça do nosso coração. Quando nós agimos com fé nesse sentido, entregando a Deus nossos dízimos, no mínimo 10%, que é o dízimo, né? Nós estamos declarando com essa atitude nas regiões celestiais e também para as pessoas que sabem que nós somos dizimistas, é que nós não dependemos do nosso sustento. Nós dependemos de Deus que nos dá o sustento. E quando nós ofertamos, nós estamos testemunhando de que a mesma graça que nos alcançou, nós queremos transmiti-la adiante, nós queremos ser instrumento nas mãos de Deus. Através daquilo que Ele colocou em nossas mãos, nós queremos abençoar também. Então, isso é muito bom poder compartilhar dessa alegria com você. E agora então, Tessalonicenses, primeira epístola, no capítulo 5, os primeiros 11 versículos. Irmãos, vocês não precisam que eu lhes escreva a respeito de quando e como essas coisas vão acontecer. Isso é a respeito da segunda vinda de Cristo. Pois vocês sabem muito bem que o dia do Senhor virá como um ladrão na calada da noite. Quando as pessoas começarem a dizer, tudo está calmo e seguro, então é que de repente a destruição cairá sobre eles. As pessoas não poderão escapar, pois será como uma mulher que está sentindo as dores do parto. Mas vocês, irmãos, não estão na escuridão, e o dia do Senhor não deverá pegá-los como um ladrão que ataca de surpresa. Todos vocês são da luz e do dia. Nós não somos da noite nem da escuridão. Por isso não vamos ficar dormindo como os outros, mas vamos estar acordados e em nosso perfeito juízo. Os que dormem, dormem de noite, e os que bebem, é de noite que ficam bêbados. Mas nós, que somos do dia, devemos estar em nosso perfeito juízo. Nós devemos usar a fé e o amor como couraça, e a nossa esperança da salvação como capacete. Deus não nos escolheu para sofrermos o castigo da sua ira, mas para nos dar a salvação por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para podermos viver com Ele, tanto se estivermos vivos, como se estivermos mortos quando Ele vier. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Que bênção essa palavra, não é? Então, alguns pontos chaves que eu quero ressaltar com você. Primeiro, o versículo 11, de trás para frente. Portanto, animem e ajudem uns aos outros, como vocês têm feito até agora. Quer dizer que aquilo que nós já temos feito, no sentido de nos prepararmos para a vinda de Cristo, ou da nossa ida para a eternidade, se Deus nos chamar antes da volta de Cristo. E também nós devemos usar a fé e o amor como couraça para proteger o nosso coração.
e a nossa esperança da salvação como capacete, nossas emoções, nosso intelecto, nossa mente, nossos sentimentos, fé e amor protegem os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos, direcionam o que nós estamos fazendo para as pessoas, tendo em vista o dia futuro e o nosso intelecto, a certeza da salvação. Jesus Cristo morreu a morte que eu merecia, a morte que você merecia. Isso é razão, nós temos que tomar consciência de que nós merecemos a morte e Cristo nos deu a vida. Essa certeza é a que nos liberta e essa esperança da salvação é o nosso capacete que protege nossa mente contra as mentiras que o diabo tenta plantar ou que as pessoas tentam colocar para que a gente ache que precisa ser feito mais alguma coisa além daquilo que Jesus já fez por nós. E o terceiro ponto que eu quero ressaltar nesse início, nessa introdução aqui, é que nós estamos no dia, na luz, porque a luz traz à tona tudo aquilo que está escondido. Agora, aqueles que fogem da luz, escondem as coisas, escondem o seu interior e têm muita dificuldade de seguir adiante porque eles têm que ficar apalpando e normalmente ficam rodando em círculos sem sair do lugar porque eles não estão enxergando para onde estão indo. Quero orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus, que a sabedoria que vem do Senhor seja aquela que nos instrui nesse momento. Que as palavras do Senhor sejam aquelas que eu diga a partir de agora, toda essa noite, para que a semente da Tua palavra encontre um terreno fértil em nossos corações e que a gente consiga tomar um posicionamento hoje de mudar aquilo que precisa ser mudado, para que a nossa vida seja um ato de louvor e de honra a Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, então, a gente está chegando no fim do ano litúrgico. O que é o ano litúrgico, né? Eu gosto de usar essa expressão e essa técnica, digamos assim, porque a gente foca em 4 momentos principais da vida da igreja: a vinda de Cristo, o nascimento de Jesus, né? As obras que ele realizou, o ministério dele, né? A morte e a ressurreição de Jesus. Depois, as obras dos discípulos e dos seguidores de Jesus, depois que ele foi assunto aos céus. E depois, por último, então, onde o ciclo recomeça, a vinda de Cristo. Mas nós estamos falando agora, nesse momento, da segunda vinda de Cristo. Domingo que vem é o último domingo desse ciclo, que é o segundo ciclo. O ciclo de nós aprendermos como os discípulos viveram, nós aprendemos como foi o crescimento da primeira igreja, certo? Então, esse é o tempo que nós estamos aqui, do segundo tempo comum. Então, Jesus, ele veio, e a gente não tem dúvida disso. E nós vimos já durante esse ano muitas coisas que ele fez e que os discípulos dele fizeram, que nos motivam a fazer também. Nós não somos apenas daqueles que leem, né? Daqueles que ouvem a palavra, mas nós também queremos ser daqueles que a praticam. Então nós queremos fazer. Nós queremos fazer o evangelho acontecer. A palavra que está na Bíblia, ela é verdade ontem, como também é verdade hoje e será verdade amanhã. Ela não muda. E aquelas coisas que os primeiros discípulos viveram
você e eu podemos viver em nossas vidas também, e nós podemos ajudar outras pessoas a viverem essa mesma realidade. Então, se a gente lê essa passagem de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, 3 pontos eu gostaria que você refletisse junto comigo. 3 pontos. Quais são esses pontos, né, a respeito da volta de Cristo? O primeiro ponto é que Jesus voltará efetivamente e ninguém sabe como, quando, né? O que a gente sabe é como. Ele virá dos céus da mesma maneira como ele foi assunto aos céus, né? Então isso a Bíblia nos dá garantia. Agora, ele não deu a data. E se nós prestarmos atenção na palavra, a gente vê no Evangelho de Mateus que Jesus fala assim que ninguém sabe a hora nem o dia, nem o Filho o sabe senão somente o Pai. Então nem Jesus sabe quando ele vem, porque isso está reservado ao Pai, ao Senhor, nosso Deus. Ele é quem sabe quando será esse dia. E que ele vem, é certo. Já houve muitas pessoas que disseram, que deram datas para a vinda de Cristo. Se você prestar atenção um pouco no que está acontecendo na mídia, nós podemos inclusive ouvir muitas pregações a respeito da segunda vinda de Cristo, né? E já inclusive insinuando que está próxima, que é iminente. Ninguém sabe quando vai ser. Ela pode ser daqui a 5 minutos, pode ser no momento que nós terminarmos esse estudo, pode ser mesmo antes de eu entrar no próximo tópico, como também pode ser na semana que vem, no ano que vem, né? Daqui a 10 anos, quando eu tiver meus netos, ninguém sabe quando será, ok? Mas Deus nos garante, e Jesus nos falou isso. E Paulo está repetindo que ninguém sabe quando será. Por isso, nós então precisamos estar sóbrios, né, e não ébrios. Por que isso? Esse é o segundo tópico, o segundo ponto dessa mensagem de hoje. Então, a primeira é que Jesus vai voltar e ninguém sabe quando, certo? Isso nos afeta diretamente, porque nós temos que nos posicionar a respeito dessa situação. Nós temos que nos posicionar a respeito do fato de que Jesus voltará e ninguém sabe quando. Eu não posso viver no mundo da lua, né? Que nem está aqui, eu não posso viver no mundo da lua. Eu não posso achar que as coisas vão ficar sempre da mesma maneira como estão ou então, deixa a vida correr e ela vai seguindo o seu rumo e eu vou vendo o que eu vou fazendo, né? Não dá. Por isso eu não posso estar ébrio, eu não posso estar bêbado no sentido intelectual e no sentido espiritual. Eu tenho que estar sóbrio, vigilante. A palavra nos diz que se eu estou sóbrio, eu posso decidir rapidamente o que fazer, como agir. Eu posso ficar atento aos sinais. Agora, se eu estiver ébrio, eu não estarei atento aos sinais. Muitas vezes eu não saberei nem como me locomover, nem para onde ir, nem onde é que eu estou. Nós precisamos pensar nesse ponto. Como que você está levando a sua vida e também como eu estou levando a minha vida no quesito do meu envolvimento, do meu relacionamento com Deus e com as pessoas. Eu vou deixar para me posicionar amanhã ou depois? Eu vou deixar para algum outro dia o pecado para trás? O pecado, aquele de estimação que eu tenho, quero continuar levando, e quando eu perceber que ele está voltando, aí eu deixo ele de lado. Será que é essa postura que nós tomamos muitas vezes?
Será que o fato de eu só preciso fazer mais algumas coisas, aí sim eu vou começar a me dedicar mais a me relacionar com Deus, a falar de Deus para os meus filhos, a falar de Jesus para as pessoas que eu conheço, de testemunhar. Espera só eu terminar a minha faculdade, ou eu ser promovido, ou chegar ao final de semana, porque eu gosto de fazer isso no sábado somente, sabe? Então hoje, domingo é o dia que eu sou abastecido, né, espiritualmente falando, para eu poder viver de segunda até sexta, mas sábado é o dia que eu vou. Eu vou para o campo todo sábado, né? Eu testemunho no sábado, porque de segunda a sexta eu preciso dessa energia de domingo para que eu subsista durante a semana, né? Olha, eu já ouvi cada coisa, cada explicação para que a gente não evangelize. Eu já ouvi cada desculpa mais ou menos esfarrapada para que a gente não testemunhe, para que a gente não fale que a gente é cristão, que a gente tem um Deus que é vivo. Eu vou deixar isso para alguma hora. Vai chegar o momento certo que eu vou fazer isso, né? Cada um tem o seu tempo, a gente fala muitas vezes, né? Mas Paulo também fala que é para nós pregarmos a tempo e a fora de tempo. Ao mesmo tempo que nós não sabemos quando Jesus virá, é uma questão urgente. As pessoas que estão perto de nós, em volta da gente, elas precisam saber que nós somos cristãos, que nós queremos viver um padrão ético elevado, que nós queremos ser acima da média na questão de honestidade, de sinceridade, na questão de levar as coisas a sério, o que é lei, eu obedeço, sabe? Nos detalhes, nos detalhes. Se eu achar que os detalhes são relevantes, então eu estou começando a ficar meio embriagado com as coisas do mundo, sabe? Porque, não, todo mundo faz, então eu também vou fazer. Ninguém tá vendo, então não tem problema eu fazer. Isso são doses homeopáticas que vão me deixando embriagado daquilo que o mundo oferece. E a minha fé, então, ela vai esmorecendo. Então, primeira coisa, Jesus está voltando. Ele está logo aí, só que ninguém sabe quando, né? Ele está vindo para que nós sejamos, então, resgatados com Ele, para Ele, e a gente possa, então, ir para o nosso lar celestial. Segundo, nós precisamos estar sóbrios, atentos. Não dá para a gente viver na louca, não dá para a gente achar que não está acontecendo nada. Nós precisamos prestar atenção nos detalhes. É nos detalhes que nós somos corrompidos, não é nas coisas grandes. As coisas grandes são muito óbvias, mas são as pequenas coisas que nos corrompem. A gente precisa tomar muito cuidado com isso, certo? E o terceiro ponto, que é o versículo, é focado no versículo 8, é sobre nós usarmos a fé e o amor como couraça e a esperança da salvação como capacete. Esse ponto aqui é um ponto muito importante. Eu quero compartilhar com você algo que talvez você já tenha ouvido eu falar em outro momento. E a esperança da salvação, eu vou começar por ela, porque foi uma das frases que me impactaram quando eu recebi Jesus no meu coração. Eu estava na praia com o meu tio e eu estava com muito medo de morrer naquela noite e ir para o inferno. E, enfim, talvez você até tenha lido isso no livro que eu escrevi, Mais que um Fiapo, eu conto essa história com detalhes. Mas o ponto que eu quero chegar aqui é que o meu tio falou assim: se você um dia tiver dúvidas com relação à tua salvação, com relação a se você entregou sua vida para Jesus ou não, lembre-se que eu fui testemunha desse dia.
o dia em que você orou em voz alta, entregando a sua vida para Jesus Cristo, para que Ele governe você, eu estava junto, eu ouvi, eu orei junto com você. Toda vez que você tiver dúvidas a respeito disso, lembre que tem testemunhas. Essa certeza, essa esperança da salvação, que não é uma coisa merecida. Eu era cheio de pecado, infelizmente eu continuo pecando sem querer. Pior ainda, às vezes eu peco querendo e isso é horrível, né? Quando a gente não fala o que deveria falar ou fala o que não deveria falar, quando a gente age como não deveria ter agido, quando a gente é exagerado nas nossas reações. Deus, por meio de Jesus Cristo, nos perdoou de todos esses pecados. Jesus Cristo, ele morreu por causa disso. Essa é a esperança da salvação. Essa esperança da salvação é o nosso capacete e não permite que mentiras sejam plantadas em nossa mente, colocando em dúvida o poder de salvação de Deus por meio de Jesus Cristo. Esse capacete, ele protege a nossa mente de sermos enganados. A couraça protege nosso peito e essa couraça é a fé e o amor. O mais importante que nós temos aqui é o nosso coração, que é um símbolo de relacionamentos, de emoções, da nossa intenção. A intenção, ela nasce no coração. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Perdão. A boca fala daquilo que o coração está cheio. E aí, quando nós percebemos que a fé e o amor é a couraça, aqueles dardos inflamados do inimigo, se são lançados contra a gente, eles podem até alcançar a nossa couraça, mas eles não atingem o nosso coração. Porque nós temos fé naquele que pode todas as coisas, naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos, naquele que disse que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Essa couraça, ela protege o nosso coração, permitindo que, por mais que nós estejamos sendo atacados, esse ataque ele não nos derruba, ele nos torna mais fortes, mais resistentes, aumenta a nossa resiliência e nós podemos testemunhar da proteção que Deus nos dá. Isso é fé. E também quando nós acabamos sendo, às vezes, nos deparamos em situações que relacionamentos nos machucam ou tentam nos machucar, o amor que nós temos pelas pessoas é a couraça que não permite que a amargura entre no nosso coração, que o ressentimento entre no nosso coração, que a vingança se aloje ali. O nosso amor é a couraça, o amor que Deus coloca no nosso coração. Ele é perdoador, ele nos salva desses ataques, desses dardos inflamados que queimam a gente por dentro, às vezes, se a gente não tiver essa proteção que é o amor que Deus coloca no nosso coração. Fé que Deus está no controle. O amor que Deus nos ama e Ele é amor, então quando o Espírito Santo está em nós, nós podemos amar o nosso próximo. A esperança da salvação que impede que mentiras nos privem de viver a liberdade que Cristo veio para nos dar. Essa liberdade que eu não tenho problema se Jesus vier hoje, se vier amanhã, eu sou livre de qualquer coisa que me
me prenda no sentido de que me colocar em xeque se eu sou ou não merecedor da vida eterna. É a esperança da salvação. Eu tenho uma testemunha. Queridos, como nós temos levado a nossa vida. Sabe aquela questão de você andar de dia ou andar de noite? Se você estiver na noite agora, na verdade, a gente está em período de lua nova, se eu não me engano. E se você não tem nenhuma luz para iluminar o teu caminho, você tropeça e pode cair. Jesus é a luz do meu caminho. Jesus é quem salva. Não existe mal para eu temer, porque Cristo é a minha luz. Cristo é a tua luz. Não tem mal nenhum você a temer. E um detalhe importante. Jesus, ele nos tira das trevas, nos coloca à luz do dia, onde nós podemos ver claramente todas as coisas, para que a gente não tropece. Nós podemos ver claramente outras pessoas que precisam de ajuda. Nós podemos ver claramente o que nós temos à nossa disposição para alcançar outras vidas. Esse dia, essa luz que Jesus nos dá essa clareza. Se nós estivermos na escuridão, a gente não se dá conta de tudo aquilo que Deus já colocou na nossa mão, nos capacitando para poder ser os pés e as mãos de Deus na terra. Se nós escolhermos ficar na escuridão, nós não podemos olhar as pessoas que precisam de ajuda. Se nós nos deixarmos embebedar por tudo aquilo que o mundo nos oferece, a gente não vai estar pronto, preparado, apto para agir agora que é o momento de agir. Como você tem levado a sua vida? Eu me faço a mesma pergunta, como eu tenho levado a minha vida? Eu tenho aberto os meus olhos, eu tenho estado vigilante, eu tenho reparado em tudo que Deus permitiu que eu vivesse para que eu tivesse uma bagagem, uma ferramenta, que eu fosse uma ferramenta útil nas mãos dele para evangelizar, para alcançar vidas para Cristo. Você já se fez essa pergunta, essa reflexão? Eu te convido a fazer essa reflexão hoje. Nós nos contentamos em apalpar o que o nosso braço alcança, ou nós conseguimos ter a visão lá na frente, no objetivo de vida que Deus nos apresenta. Pense sobre isso. Eu quero orar com você mais uma vez. Senhor nosso Deus, obrigado por essa palavra que fortalece a nossa fé. Obrigado pela palavra que o Espírito Santo usa para modelar a nossa vida. Nós queremos nos posicionar diante de Ti como pessoas, como homens e mulheres que não querem permanecer na escuridão, mas querem ir para a luz, querem enxergar o próximo, querem ter noção de tudo aquilo que o Senhor abasteceu de recursos, cada um de nós, sejam recursos materiais ou intelectuais ou emocionais, espirituais. Tudo isso o Senhor colocou diante da gente para que nós pudéssemos ser mordomos, bons e fiéis, usando da melhor maneira tudo aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos. Nós queremos ser assim, mas nós confessamos que sozinhos nós não conseguimos. Nós não somos bons em fazer as coisas sozinhos. Por isso nós te agradecemos que o Senhor nos deu o Espírito Santo para viver dentro de nós e para nos inspirar, para nos motivar nas ações,
para nos capacitar a usar aquilo que o Senhor colocou à nossa disposição. Muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Obrigado que o Senhor quer nos dar clareza de propósito. E obrigado pela certeza da salvação. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Se essa mensagem tocou o teu coração, se essa mensagem fez diferença para você hoje, se você se posicionou a respeito da fé, de entregar sua vida para Jesus, de reafirmar o teu compromisso com Jesus, se você quer falar mais a respeito disso, eu te convido a entrar no nosso site metodistoberaba.com.br e ali tem uma seção chamada Conecte-se. Ali você pode colocar questionamentos, perguntas, compartilhar algo que você tem vivido. E assim que eu receber essa mensagem, eu quero entrar em contato com você e a gente pode conversar mais a respeito disso. Se hoje foi um dia que você firmou um compromisso ou reafirmou um compromisso com Jesus, parabéns! Hoje você ganhou um grande presente, a vida eterna e a festa no céu. E a gente te convida para você participar conosco nos próximos cultos também. Queridos, essa semana, quinta-feira, nós temos nosso culto de oração às 19 horas. Ainda será somente online. Próximo domingo, nós retomamos a escola dominical às 10 horas presencialmente. Aí então será somente presencial a escola dominical. E o culto à noite, 18h30, será presencial também, mas nós faremos a transmissão simultânea ao vivo aqui por esse canal do YouTube. E você é nosso convidado. Participe conosco e eu tenho saudade já de rever todos vocês. Então, Deus abençoe você, a tua semana, os teus relacionamentos e fique na presença de Deus. Um grande abraço para você.